Olá. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como um conceito matemático simples, chamado de caminhada aleatória, pode nos ajudar a entender mais sobre a velocidade de propagação de uma doença em uma pandemia como estamos vivendo e como as medidas recomendadas, redução da mobilidade e isolamento, efetivamente afetam essa velocidade. Coloquei umas imagens aqui que não parecem fazer o menor sentido, mas veremos mais adiante porque delas estarem aqui. Você certamente já viram nas notícias as tais curvas de infectados, pela pandemia do Covid e ouvido bastante o termo achatar a curva. O que significa? Aqui tem os gráficos ilustrativos do número de contaminados ao longo do tempo em uma pandemia. Basicamente, o que precisamos fazer é reduzir, diminuir essa velocidade inicial, ou seja, frear a contaminação no início da pandemia. Tá? Porque visto que o crescimento for muito rápido, não haverão leitos disponíveis para todos os doentes e haverá um colapso do sistema de saúde, como já estamos vendo em outras partes do mundo. Já saído também que o isolamento social é considerado como uma medida mais eficaz para essa freada mais brusca nesse momento, visto que ainda não existe uma vacina, vai levar um tempo ainda para desenvolver. O que eu vou tentar mostrar nesse vídeo então é como essas medidas de isolamento efetivamente freiam essa velocidade de contaminação inicial, usando um problema matemático, conceito bem simples. O conceito que eu vou usar nesse estudinho que eu preparei aqui é chamado de caminhada aleatória, também conhecido como o caminho do bêbado, ilustrado aqui. Então nessa imagem nós vemos um bêbado andando pela rua, cambaleando, bebeu tanto que nem sabe onde é que ele está indo, tá? Para quem está observando, o caminho percorrido por ele parece ser completamente aleatório. Parte-se então do princípio que cada novo passo do bêbado é imprevisível e vai depender do passo anterior. Esse conceito e suas implicações matemáticas, como por exemplo, qual a mais provável distância total caminhada após 10 minutos, ou qual a probabilidade dele chegar em casa ou até o próximo bar, depois de 20 minutos caminhando, por exemplo, são usados em várias áreas da ciência, como em física, química, biologia e outras áreas. Por exemplo, pode ser usado para prever espalhamento de uma mancha de petróleo no mar, a dispersão de um poluente na atmosfera, movimentação de animais em ecossistemas, formação de nanopartículas, flutuações no mercado financeiro e muitos outros. Tá? Então nós vamos definir o que seriam as regras desse jogo que a gente vai usar na nossa demonstração. Vamos então partir, imagina um indivíduo numa cidade com muitas ruas, tá? Em um dado momento ele está na esquina, ou se vocês preferirem, como desenho aqui, um Pac-Man dentro do circuito do jogo. Ele pode então se mover em 4 direções. Então a gente aleatoriamente escolhe uma direção para ele caminhar. Por exemplo, a gente jogasse um dado, se tirasse um ele andava para cima, 2 para baixo, 3 para o lado, 4 para o outro, 5 e 6 a gente descartava. Então assim, a gente sorteia uma direção para ele andar e ele caminha nessa direção. Então a gente repete esse processo várias vezes, tá? E como resultado nós vamos ter uma trajetória. E o Pac-Man então nesse circuito aqui, ele vai se comportar como o bêbado lá que eu mostrei antes naquela primeira imagem. Ele está andando de forma aleatória, aparentemente imprevisível pela rua, tá? E claro, não tem ninguém controlando ele. Tá? Então, por enquanto é isso. Se vocês entenderem esse conceito, tá ótimo. Tudo que eu vou mostrar depois é consequência desse caminho percorrido pelo Pac-Man. Vocês até poderiam reproduzir essa caminhada em casa simplesmente usando um tabuleiro de damas, por exemplo, um peão e dado, para decidir para que lado ele vai andando. Então eu criei uma cidade com 10 ruas em cada direção, ou seja, 100 esquinas, e coloquei de forma aleatória 20 Pac-Mans. Ou bêbados, ou indivíduos, uma forma, ou até Pac-Mans bêbados, como tu preferir. Tá, claro que eu não vou usar um tabuleiro, peões e dados, vou usar um computador para fazer essas caminhadas para mim. Aí inicio uma caminhada conjunta, onde eu escolho aleatoriamente, o melhor sorteio um Pac-Man e faço ele andar também para uma direção também aleatória. Faço um movimento por vez. Então o que acontece é isso aqui, ó. Nós temos eles andando, note que volta e meia alguns se encontram no caminho. O que a gente atingiu aqui então, com essa caminhada aleatória, foi a simulação da circulação de pessoas em uma cidade. Tá? Alguns vão notar que nas bordas eu permiti que eles saiam de um lado e entrem pelo outro. Dessa forma a gente vai manter o número total de habitantes constantes nessa cidade e simularia uma população de tamanho muito maior, em tamanho infinito, com o mesmo número de indivíduos por área, ou seja, a mesma densidade demográfica. Agora vamos fazer o seguinte, imagina que num dado momento, tá, um habitante aqui está contaminado com alguma doença, tá? E vou repetir a caminhada. E agora toda vez que dois indivíduos se encontrarem, como eu vou mostrar aqui embaixo, ó, cada vez que eles se encontrarem, se um deles estiver contaminado, o outro também vai ficar. Tá? Então ele chegou aqui do lado, ficou contaminado.
Então, se eu permitir essa mudança aqui na minha caminhada aleatória, ou seja, na minha dinâmica da população, tá, a gente nota que, com o passar do tempo, o número de contaminados vai aumentar com o contágio. Ó. Nós já temos 3, 4, e assim vai se propagando. Em pouco tempo, a gente vai ter aqui, ó, nessa simulação curta, 8. Tá? Cada novo contaminado acaba contagiando o outro, em um efeito cascata. Tá? Até agora vocês vão perceber que às vezes um indivíduo está do lado contaminado, mas não se contamina. Tá? No meu cálculo, o que aconteceu? Nessa caminhada a gente permitiu que o contágio só se dê após a realização de um passo. Senão teremos contaminações artificiais e bruscas no sistema e a velocidade de contágio seria ainda maior. Outra coisa, na hora de sortear quem vai dar o passo, eu não diferencio o Pac-Man se ele está infectado ou não. Afinal, na prática, tu pode estar com o vírus espalhando e nem está sabendo. Ou seja, todos os indivíduos têm a mesma chance de serem sorteados na hora de andar. Outro comentário, vocês notem que esse padrão não é exclusivo de transmissão de doenças, podemos pensar em algo diferente. Por exemplo, espalhamento de notícias por fofoca de vizinhos. Tá, um sabe de uma coisa, daí ele vai contar para o vizinho, a cada vez que o vizinho encontrar uma outra pessoa, ele vai contar essa fofoca, quando vê, tá quase toda a cidade sabendo. Tá? Nós podemos pensar em várias outras situações análogas, até por isso que ele é tão usado em áreas distintas da ciência, como eu comentei lá no início. Essa é uma cidade que está pequena, então vamos aumentar ela, né, o número de indivíduos também. Então nós vamos pegar uma cidade agora com 100 habitantes, uma cidade maior aqui de 40 por 40, ou seja, um habitante a cada 16 esquinas, e vamos partir aqui aleatoriamente de um habitante contaminado. Então nós vamos conduzir a caminhada e vamos ver quantos vão se infectar, vamos contar, né, quantos vão se infectar ao longo do tempo. Então que teria o resultado. Tá? É importante mencionar aqui, ó, que esse resultado é uma média de 25 caminhadas independentes, cada vez partindo de um infectado em uma posição diferente. Tá? Dada a aleatoriedade do processo, cada vez que eu conduzir uma caminhada, o número total de infectados vai ser diferente. Tá? Mas eles vão flutuar em torno de uma média, então faz sentido tomar uma média de várias caminhadas, várias trajetórias. Então, como esperado, o número cresce com o passar do tempo. Ó, ao final de 8 mil passos, mais ou menos, uma média de 80 passos por Pac-Man, 60% da população está contaminada. Essa curva está parecida com a que vocês veem no noticiário, comentei lá no início, porém nem tão parecida assim, e já vamos entender logo o porquê. Então nós vamos mudar um pouquinho as regras do jogo. Agora, quando o Pac-Man for sorteado, ele tem duas possibilidades de se mover. Ele pode dar um passo para o lado, como a gente está fazendo, ou um salto por uma posição completamente aleatória. Aí pensa, por que isso? É só pensar no dia a dia de vocês, no convencional, né? Não agora na quarentena. Tu, geralmente, ó, tu não sai na rua e fica só andando perto de casa. Tu pega uma condução para ir ao trabalho, que fica no centro da cidade, por exemplo. Depois tu vai para a faculdade, num outro bairro. Aí no final ainda tu vai para um boteco, fazer um happy hour, algo assim. Ou seja, tu faz deslocamentos bem grandes. Claro, tu tem filhos também, claro, a realidade é outra, mas similar nesse aspecto. Tu vai de casa para o trabalho, para a escola das crianças, para o mercado, etc. Então, esses deslocamentos que eu estou falando, esses saltos, pense que são deslocamentos que são feitos de carro, de ônibus, bicicleta, cavalo, o que seja. Tá? Nem vamos levar em conta se tu está indo de busão ou metrô, porque nesse caso vai ter aglomeração de pessoas e o risco de contágio é bem maior. Vamos até ignorar esse fato para simplificar a nossa análise. Então, cada vez que a gente sortear um Pac-Man, nós sorteamos que tipo de movimento ele vai dar, um curto, um longo, e também aonde ele vai parar. E aí o que será que acontece? Se aumentamos a mobilidade dos Pac-Mans, essa é a palavra-chave, a mobilidade deles, tá? Intuitivamente vai espalhar mais rápido, vai aumentar a velocidade de contágio, mas quanto? Tá? Alguma ideia? Então eu fiz um teste aqui, na fiz vários, esse aqui no caso é 50% de chance de escolher entre dar um passo curto e um pulo, e aqui está o resultado. Coisa de louco, né? Aumentou bastante, ó. Para essa cidade em particular, tá aí com 100 habitantes, tá? Se eu pegar mais ou menos uma estimativa da velocidade, através da inclinação dessas retas, ela aumenta em 16 vezes. Tá? É um aumento muito, muito brusco. Essa curva aqui já está bem mais parecida com as geralmente observadas em epidemias ao longo da história. Aí eu fiz esse teste, claro, com várias combinações, levando assim, ó, por exemplo, ele só dá passo curto, só pulo e diferentes valores intermediários para a fração de pulos, de saltos. Tá? Vocês notem que mesmo com 5%, ou seja, se a cada 20 movimentos eu der um salto só, a gente aumenta bastante a velocidade. Que lições podemos tirar desse primeiro conjunto de resultados? Primeiro, a mobilidade de pessoas tem um papel muito grande no espalhamento da doença. O que o vírus precisa é de gente carregando ele. E quanto mais as pessoas se locomovem, ou mais longas as distâncias alcançadas, tá, mais rápido e mais efetivo vai ser o contágio. Esse é o primeiro ponto da nossa análise. Claro, uma medida simples seria, ok, vamos reduzir a mobilidade das pessoas para dar uma retardada na velocidade.
Então, por exemplo, o fato de suspender as aulas ou fazer home office, tá, ajuda em primeiro lugar nesse aspecto. Tá? Isso que eu não estou nem falando no caso de aglomerar pessoas, o que aumentaria ainda mais a velocidade de transmissão. Bem, esse primeiro ponto, a mobilidade, leva ao segundo, tá, que é chamado aí o confinamento ou isolamento social, o termo que estão usando. Então, vou usar essas palavras em contexto similar, mas diferente, para tentar mostrar do ponto de vista matemático, parece esquisito, né? O quão importantes são as medidas básicas de prevenção, ou seja, evitar o contato físico, lavar as mãos, se tu estiver contaminado, usar máscara. Tá? Isso independente da redução da mobilidade já discutida no caso anterior. Então, nós vamos impor um confinamento espacial. Depois de um número de dias, tá, vamos estabelecer uma quarentena, pedir que parte da população não saia de casa. Claro que nem todos atenderão, na verdade nem poderão atender esse pedido, né, como a gente vê na vida real. Então, por exemplo, os que eu marquei aqui em vermelho, vamos dizer que eles estão confinados em casa. Tá? Então eu sorteio, na verdade, confinados no início da quarentena, tal, que contaminados e não contaminados pode ser escolhido com a mesma probabilidade. Isso porque na prática, como eu já comentei, às vezes tu nem sabe se está contaminado ou não. Se a gente confinasse só os infectados, o problema estaria resolvido, tá? Não tem mais espalhamento da doença e ponto final. Então quando eu falar em 75% ali na frente, mas, por exemplo, eu me refiro não só ao número de contaminados, mas 75% de toda a população, tá? Então, quando eu conduzir a caminhada aleatória, se algum confinado for sorteado, como ele está confinado, ele não vai andar, ele vai permanecer no mesmo lugar. Contamos um passo na nossa história e seguimos o baile. Tá? Então a gente reduz imediatamente a mobilidade. Porém, no primeiro momento, vamos considerar que esse confinamento não é perfeito. Por exemplo, se algum indivíduo contaminado passar perto de um indivíduo, um contaminado passar perto de um não contaminado, tá? Vai haver contaminação. Ou seja, alguém chega e tu nem sabe se ele é contaminado ou não. Na verdade, tu nem sabe se tu está contaminado ou não. Então a gente pode até inverter a cor aqui dos Pac-Man. Aí tu cumprimenta, aperta a mão, abraça, conversa com ele de perto, compartilha utensílios, fala mais o quê? Ou seja, tu tá parado, tu não tá te movendo, mas tu tem ainda o risco de contaminar ou ser contaminado. Então a gente testa esse cenário, tá? E o resultado aqui, ó, vamos ver como é que fica. Ó. Por exemplo, fazendo com que diferentes frações de pessoas fiquem confinadas, estaria aqui. Tá? Nós tomamos como base um dos casos mais agressivos, aqueles anteriormente, 50% de pulos e passos curtos. Tá? E aqui no passo 1000 a gente impôs a quarentena, quando cerca de 25, 30 pessoas estão infectadas. Tá? Esse resultado aqui mostra o quê? Ó? Que quanto maior o número de confinados, tá? Maior vai ser a freada, digamos assim, nessa taxa de crescimento. Ó. Tá? Claro, imagina assim, ó, se 100% atendesse o pedido, o que é desejado, mas impossível na prática, a curva já pararia de subir exatamente nesse ponto e os mesmos 30 aqui ficariam contaminados até o fim, até se curarem. Tá? Com 75% de confinados, por exemplo, se 3/4 da população ficar em casa, a gente já consegue reduzir ó, em 70% a velocidade, ou seja, depois do confinamento, tá? Aqui ó, que acontece no passo 1000, o número adicional de contaminados seria de mais ou menos 1/3 do que seria ó, se nenhuma medida fosse adotada. Tá? Que conclusão a gente tira dessa análise? O confinamento por si só já limita a mobilidade das pessoas e, portanto, a taxa de contaminação da população. Ainda existe contaminação pela falta de cuidado no encontro entre os indivíduos, como a gente viu ali. Lógico que a medida ajuda, mas a taxa ainda continua relativamente alta. Tá? A gente pode fazer um pouco mais. Então nós vamos agora alterar a regra do confinamento. Agora ele vai ser o que a gente chama de ideal, sem risco de contaminação. Agora, seria mais ou menos o seguinte, para esses que estão confinados, tá? Se um indivíduo contaminado chegar perto, ou vice-versa, né? um não contaminado chegar perto de um contaminado, não haverá transmissão. Tá? E seria equivalente a respeitar as regras básicas que eu falei anteriormente, ó, minimizar ou até evitar o contato físico, compartilhamento de objetos, tá? Higienizar as mãos, foi tudo que a gente pode fazer para evitar a contaminação entre as pessoas. Então agora levando em conta essa regra, a gente repete a mesma análise. Tá? E olha o que acontece. Você note que a velocidade de contaminação diminui de forma bem mais significativa que no caso anterior. Até vou colocar aqui agora junto, ó. Só precisa olhar mais um pouquinho, tá? Os resultados anteriores. Ó, nota, aqui seria o confinamento, tá? Mas só assim para diminuir a mobilidade. E aqui efetivamente tentando não transmitir na medida do possível. Tá? Então lá, enquanto a gente conseguiu lá 70% na redução da velocidade, aqui a gente reduz em 95%. Interessante, né?
fica evidente aqui, né, o sucesso dessas medidas sugeridas, que se forem conduzidas de forma eficaz, claro, é importante citar, vai meio que resolver o nosso problema. Ó, lembrando, esses valores de 70% e 95% não podem levar ao pé da letra, tá? Isso corresponde a uma cidade lá com 100 Pac-Mans bêbados caminhando pela cidade, tá? E um sistema real com milhares ou milhões de habitantes, com diferentes formas de contato e muitas outras variáveis a ser consideradas, os valores em si seriam diferentes, mas espera-se que o efeito prático seja equivalente ao que a gente está observando aqui. Esse padrão foi observado também em caminhadas com diferentes mobilidades, ó, como mostro aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, nesse caso original a gente só tinha os passos curtos, ó, em 13.500 foi imposto a quarentena e aqui quase que estabilizou, né, o número de casos transmitidos. O que concluímos então? Que conclusões podemos tirar? Para frear a velocidade de transmissão é preciso diminuir, em primeiro lugar, a mobilidade, né, e, até botei em maiúsculo, tomar as medidas básicas de prevenção ao contágio, ou seja, mesmo que tu acabe entrando em contato com alguém doente, ou se tu estiver doente entrar em contato com alguém sadio, é tentar não transmitir, tá? Só assim a gente vai conseguir manter o nível de contaminados dentro dos valores gerenciados pelo nosso sistema de saúde, tá? Então, para quem chegou até o final, aqui umas considerações finais, tá? Então, mostrei que usando uma população em caminhos aleatórios, tá? Simulando, né, a mobilidade urbana, podemos ver que ambos os fatores investigados retardam significativamente a velocidade de transmissão, tá? Ou seja, evitar o contato e diminuir a mobilidade. Redução de mobilidade pode ser atingida de diversas formas, tá? Por exemplo, lá no começo do primeiro resultado, evitando trajetos longos de forma repetida, tá? Ficar em casa se possível. O isolamento é fundamental, tá? Não no sentido assim de trancar em casa e viver como eremita e não ter contato com o mundo, mas se tiver, tomar medidas de precaução para evitar o contágio quando tiver o contato, tá? Lembrando que essas medidas ajudam quem está em casa e quem está na rua, ou seja, o contato pode se dar em duas direções. Se tu está em casa, tu pode estar sadio e receber alguém contaminado, ou tu está contaminado e receber alguém sadio, tá? Assim tu está contribuindo para aqueles que estão ali na rua, ó, circulando por qualquer motivo, ó, que tem que, né, precisamos deles, o profissional de saúde, o policial, o bombeiro, os trabalhadores que não podem realmente ficar em casa, que eles tenham menos chance de serem infectados, tá? Ou seja, se tu puder, como já estamos falando bastante por aí, né, fica em casa, tá? E evite o contato. Peço também um alerta, só pedir cuidado quando vocês interpretarem os dados que estão sendo do número de contaminados que vem sendo divulgados, tá? Tem se visto até em alguns estados, até em particular aqui no Rio Grande do Sul, um certo achatamento relativamente precoce da curva. Tem umas até parecem com as que eu mostrei aqui, mas na verdade lá a queda é provavelmente fictícia, tá? Ela é relacionada à subnotificação, ou seja, só os doentes graves estão sendo testados. Agora que testes em maior número começaram a ser aplicados, tá? Então certamente tem mais gente contaminada que não foi diagnosticada e essa, infelizmente, a curva vai crescer um tempo ainda, tá? Esperamos que menos do que a agressiva descida das medidas tomadas aqui, como mostrei aqui no estudo. Acho que vão levar ainda alguns dias, até semanas, hoje nós estamos no dia 3, né, para dia 2, dia 3, para vermos uma redução real, significativa na taxa de crescimento devido às ações tomadas, como as que eu mostrei nesse estudo aqui com os caminhantes aleatórios. E claro, importantíssimo, tá? Isso é um modelo matemático, regra simples, isso que eu espero que você tenha entendido, é basicamente tu pegar uma peça e ficar movendo para frente e para trás no tabuleiro. Só isso, tá? Mas ela é fiel à realidade, a gente viu. As curvas apresentadas são bem parecidas com as reais. Claro que ela apresenta muitas aproximações e limitações, tipo, tem que levar em conta que daqui a pouco o cara se cura, tem o tempo de incubação do vírus, então ele não vai infectar imediatamente, tá? Isso é levado em conta em modelos epidemiológicos mais sofisticados, né, como os profissionais da área utilizam, mas eu acredito que as tendências observadas aqui dificilmente, tá, se alterarão. Para a gente ter valores numéricos mais próximos da realidade, temos aí vários grupos de pesquisas no Brasil e na área de epidemiologia que em breve terão mais dados disponíveis e condições para uma avaliação mais exata do caso. Era isso, obrigado quem assistiu, um abraço aí à distância.